Nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, que o Senhor possa abençoar a todos, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok aí? Então hoje, dia 5 de janeiro de 2014, e nós estamos tendo como base o Pocketbook, né? O pequeno livreto do Scofield. Não sei se todos os irmãos conhecem. É um que tem uma capa assim, que é a cor favorita do Carlos Augusto, rosa. Ele gosta de rosa, ele usa caneta rosa, tem rosa na camisa. É uma cor bonita. As rosas. E nesse pequeno livreto, a quinta lição, que é a lição que nós estamos nela, é uma lição que tem como título Os 5 Juízos. Por que que tem esse título, Os 5 Juízos? Porque quando você folheia as Escrituras, né, quando você varre as Escrituras, você percebe que existe 5 juízos, ou 5 julgamentos que são apresentados. O primeiro e principal juízo ou julgamento, dentre os 5 que são apresentados nas Escrituras, é o julgamento dos pecados da humanidade na pessoa do Cordeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Assunto esse que nós já vimos o ano passado, né? Há 2 ou 3 semanas atrás. Em Cristo, todos os pecados da humanidade foram julgados. Nós até citamos aqui a fala de João Batista, apresentando Jesus Cristo ante seus discípulos, que passaram a ser discípulos do Senhor, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacrifício completo, teleio, a palavra teleio, completo, perfeito, inteiro, no qual não se falta nada, ao qual nada se acrescenta e do qual nada se tira, completo, absolutamente completo, uma provisão completa para todos os aspectos da carência humana, ele é suficiente para todos, mas se torna efetivo para aqueles que dele se apropriam. É como você tem um cheque. Você tem um cheque de R$5.000 ao portador, assinado, tem fundo no caixa, mas se você quiser usá-lo como marcador de Bíblia, não tem problema nenhum. Ou seja, aquilo em potencial são R$5.000, mas só se torna efetivo na sua carteira se você for lá ao caixa e trocá-lo. Então a salvação de Jesus Cristo, isso foi um teólogo que falou, não sei se foi o Spurgeon, qual foi, ela é suficiente para todos, mas eficiente para alguns. Esses alguns são aqueles que dele se apropriam. Que ele falou: Senhor Jesus, você conhece que eu sou pecador, me dá a tua salvação. E esse julgamento que nós já estudamos, que é o julgamento dos pecados em Cristo, é a base para todos os outros 4 julgamentos. Quais 4 julgamentos são esses? O julgamento do próprio comportamento por si mesmo. O julgamento do pecado do crente pelo próprio crente, que vai ser o nosso assunto. O outro julgamento que é apresentado nas Escrituras é o julgamento das obras do crente, das obras do believer, das obras do nascido de novo, das obras daquele que faz parte da presente dispensação, que começou lá no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, por isso que é Penta e Costes, né? 50 dias depois, e que vai terminar no momento do arrebatamento. Todos aqueles que se apropriam da obra salvífica, da obra completa de Jesus Cristo, esse que foi o dia de Pentecostes, até o momento do arrebatamento, e portanto faz parte da igreja, vai ter um dia em que ele vai ter as suas obras analisadas. Isso vai ser assunto da semana que vem. Vai ter as suas obras analisadas. O Senhor vai ficar num lugar assim, que é como se fosse isso aqui, ó. Um palmo acima do chão.
E esse julgamento vai acontecer após o arrebatamento e antes que a tribulação termine. Vai ser durante aquele período de 7 anos. Eu até penso que é durante os 3 primeiros anos e meio, quando a terra ainda está em paz aqui embaixo, a falsa paz do anticristo. Ou seja, vai ser um momento lá nos ares em que os santos da igreja, os santos da presente dispensação, vão ter as suas obras criticadas, no sentido grego mesmo que nós vamos ver. Vai passar por um crivo, por uma análise, para ver se ela é proveitosa para a eternidade ou não. Esse é o terceiro julgamento. Então nós temos o julgamento dos pecados da humanidade na pessoa de Cristo, que aconteceu lá no Gólgota, lá na cruz. Nós temos o julgamento dos pecados do crente pelo próprio crente, que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer um dos santos. É o nosso assunto de hoje. Nós temos esse terceiro julgamento, que é o julgamento das obras do crente, que vai acontecer nos ares depois do arrebatamento. Nós temos um outro julgamento que vai acontecer no final da tribulação, quando Cristo voltar, que é o julgamento dos sobreviventes da tribulação. Quando a tribulação terminar, o planeta vai estar em farrapos, vai estar tudo arrebentado, e mesmo assim vai sobrar gente, vão sobrar judeus e vão sobrar gentios. Vão sobrar judeus que fazem parte do remanescente fiel, que seguraram a onda e perseveraram até o fim, de acordo com Mateus 24:15, e que vão chegar inteiros, com alguns arranhões, algumas queimaduras, mas vão chegar inteiros ao final da tribulação. Judeus crentes. Também vão sobreviver judeus descrentes. Judeus que são aqueles muitos que vão fazer o pacto com o anticristo. Eles também vão chegar ao final da tribulação. Vão chegar também gentios salvos. Gentios que demonstraram a sua fé no Messias anunciado durante a tribulação, sendo solidários com os judeus perseguidos. E gentios não salvos. Ou seja, ao final da tribulação, a igreja não está aqui, vão sobrar judeus e gentios. Judeus salvos, judeus não salvos, gentios não salvos. E esse julgamento é exatamente para passar uma peneira. Porque ao final da tribulação, quando Cristo chega dos céus e envia os seus anjos para recolherem os restos dos 4 cantos da terra, e eles são reunidos no vale de Josafá, nós vamos ver isso daqui 2 semanas. Ele reúne todos os sobreviventes, de acordo com Mateus, de acordo com Ezequiel 34, ele separa as ovelhas gordas, magras. Ele separa o remanescente judaico, que sobreviveu à tribulação, daqueles que não são justos, daqueles que se aliaram ao anticristo. E também, paralelamente a Ezequiel 34, Mateus 25 fala que ele vai separar também os gentios justos dos gentios aliados ao anticristo. Judeus e gentios que se aliaram ao anticristo são lançados no lago que há de... Não, ainda não é no lago que há de... São lançados no Hades Sheol, para 1000 anos depois serem julgados no trono branco e serem lançados no lago de fogo. E o remanescente judaico tribulacional fiel e o fiel, o gentio justo, aquele que socorreu o judeu perseguido durante a tribulação, esses entram no milênio, que vai ser inaugurado. Então nós já temos aqui 4 juízos ou julgamentos. O julgamento dos... Sim, senhora. Repete o quê? Ao final da tribulação, vai ter sobrado gente. Vai ter sobrado judeu, vai ter sobrado gentio. Tem o judeu que crê, o judeu que não crê. O gentio que crê, o gentio que não crê. O judeu e o gentio que crê entra no milênio. O judeu e o gentio que não crê vai para o Hades Sheol. Vai esperar o... É quem sobrou, quem está vivo. Porque nesse 4º julgamento, que é ao final da tribulação, só vivos é que são julgados. Essa é a confusão que eu já falei que acontece na cristandade. Tem o julgamento dos pecados, tem o julgamento do crente pelo próprio crente, tem o julgamento das obras do crente nos ares após o arrebatamento. Ao final da tribulação existem os vivos que vão ser separados, julgados
para saber quem entra e quem não entra. E um quinto e último julgamento que é apresentado nas Escrituras é o julgamento do grande trono branco. Nós já estudamos lá no bairro Melinda, por ocasião do estudo do Apocalipse, que nós vamos repetir aqui. Esse último julgamento que acontece depois do milênio, quando céus e terra passam, é um julgamento de mortos. É um julgamento para o qual vai haver uma ressurreição. Já o julgamento dos sobreviventes da tribulação é um julgamento de vivos. São os que sobrevivem na tribulação e que os anjos vão lá e buscam. Isso está lá em Mateus 25. Vai ser nosso assunto daqui umas 2 semanas. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto que se encontra, os irmãos podem, por favor, abrir, em 1 Coríntios 11, 31 e 32. Primeiros 11. Eu sempre gosto de fazer um repassant, que é bom, né? A gente situar-se. Ainda mais que a gente não está no estudo aqui como igreja, desde o ano passado. A gente não se reúne para estudar a palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 31 e 32, diz o seguinte. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E como é que eu li uma vez no comentário? Na ceia a gente tem discernimento de 3 coisas. Da nossa relação com o Senhor, porque Ele é aquele que morreu e vai voltar. Nós temos, na ceia também relembrar. A ceia é um memorial, é um lembrete, é um post-mix. É post-mix? Que chama aquele papel, propaganda do Sedex, né? O papel adesivo de fácil remoção. A ceia é um papelzinho amarelo pregado na parede, é uma fitinha amarrada no dedo. É uma letra escrita com caneta Bic aqui no cantinho da mão. Lembra quando a gente quer lembrar? Eu uso isso muito. Eu quero lembrar de alguma coisa, eu faço um escritinho aqui na mão. A ceia é algo para nos recordar, para nos fazer lembrar, fazer pensar. E eu li uma vez no comentário que tem 3 aspectos devem ser no momento da ceia. A nossa relação vertical, a nossa relação com o Senhor, porque é aquele que por nós morreu e para nós voltará. É a nossa unidade com Ele. Na ceia também é lembrar da nossa unidade horizontal, porque a gente deve discernir o corpo. Eu tenho que perceber que ainda que eu goste muito daquele irmão, isso às vezes é meio chato, é uma questão de discernimento, é a questão panelal. Eu lembro que o nosso antigo pastor, ele combatia veemente as panelinhas, né? A panelinha é uma armadilha, ela pode ser uma coisa encapetada também, é uma coisa que você tem que ter discernimento. Da mesma forma, porque essas coisas se baseiam nas obras da carne, conhecidas são panelinhas, etc. Né? E a preferência natural ou a despreferência natural, a antipatia, ela quebra a unidade. A unidade é uma coisa vital, é uma coisa assim sanguínea, é uma coisa de vida, é uma coisa fazer parte do corpo de Cristo, ainda que eu ache a Elaine muito chata, um exemplo, né? Na realidade é o contrário, né? Ela que me acha chatíssima. Eu tenho que amá-la incondicionalmente, agapalmente, da forma como Cristo me ama, ainda que eu tenha antipatia, ou ainda por ela. Porque ter muita simpatia por um irmão no corpo local é tão perigoso quanto você ter aborrecimento ou chateado. De desviar, né? É tão perigoso, tanto quanto, porque fere a unidade do corpo. A gente não tem muita noção, eu confesso que eu não tenho, a gente não consegue perceber a amplitude, a profundidade, a quatrodeiância, né? Porque de acordo com Efésios, o amor de Deus é 4D. Ele tem largura, altura, comprimento e profundidade, ele é 4D.
Você tem que pôr um óculos do espírito, assim, pra... Já viu a imagem 3D no computador? É só você ficar com a que você vê a 3Dzância. Então, na ceia, a nossa unidade horizontal também é contemplada, porque a gente tem que discernir o corpo. Na ceia nós temos um aspecto vertical, nossa comunhão com aquele que por nós morreu e para nós voltará. Nós temos uma percepção horizontal, que está lá muito bem descrita por Paulo em Efésios, a respeito do corpo, da unidade do corpo, da vitalidade do corpo. E também tem o discernimento de si por si mesmo. O discernimento da individualidade, da participação celular pelo qual Cristo morreu e para o qual ele se deu, e pelo qual ele zela e do qual ele cuida. É o assunto de Efésios. Que é o que nós vamos ver aqui agora. Você tem que ter um discernimento vertical, horizontal e introspectal, uma percepção raio-x, uma percepção olhar para si mesmo no bom sentido. Que é o assunto aqui, vamos lá no 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É um versículo que tem que ser mastigado, né? Que tem muito verbo igual aqui. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós somos indefectivelmente. Ele veio e nunca mais vai sair, já era. Porque no Antigo Testamento era uma coisa que dependia de várias questões circunstanciais. O próprio Davi, acho que no Salmo 51, quando ele confessa a pisada na bola, ele fala, não existe essa oração hoje. Uma vez que o Consolador tenha sido enviado de acordo com a promessa que está registrada lá em João 16, e isso é no Pentecostes, ele veio, batizou, ungiu, selou, lacrou, habita, não tem mais jeito. Uma vez que o Espírito Santo veio para a igreja, como corpo místico que transpõe fronteiras temporais e geográficas, ou individualmente, por ocasião do novo nascimento, quando a pessoa levanta a mão, porque ela tem uma convicção que foi dada lá no coração, ela creu e confessa, aí ele é habitado pelo Espírito Santo, acabou. Agora é até os séculos dos séculos dos séculos, o Espírito Santo vai te habitar. E pelo fato que o Espírito Santo em nós habita, e ele exerce N ministérios, nós até estudamos esses dias mesmo, lá em 2010, na escolinha do professor Carlos Mundo, lá na Jacuí, nós já estudamos o estudo da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce uma dezena de ministérios, ou uma dúzia de ministérios. Um desses ministérios é o ministério de iluminação. Nós somos a luz do mundo, fazendo uma apropriação da promessa que é feita por remanescente judaico-tribulacional, que lá em Mateus 5, mas que também corresponde ao que tem em Filipenses, então a gente pode falar do mundo, mas nós não brilhamos de moto próprio, nós não brilhamos uma luz própria, nós brilhamos uma luz que procede. Essa luminescência, ela é concedida pela presença do Espírito Santo. Mas, se a lente da câmera tiver com uma bolinha de cuspe, a foto não fica muito boa. Normalmente é sempre bom limpar a lente da câmera antes de você fazer uma foto, não é? Porque senão pode ser que um perdigoto esteja repousando sobre a mesma e sua foto vai ficar meio embaçada. Vamos fazer isso como ilustração. O Senhor tem um ministério de iluminância para ser executado através de nós. O Senhor tem um dos propósitos, tem inúmeros, que o Senhor tem para a vida do crente, é que ele seja luz, que ele seja referência, que ele dê testemunho. Aí você pode usar a linguagem que você quiser. Porém, a questão do pecado
mais. Tá. Agora eu não anotei o texto. Ele falou do seu pecado, eu não lembro mais não. Isso também faz parte do samba do pastor Geraldo, né? Foi jogado no mar do esquecimento. O passado já era. E ele deleta mesmo. Ele vai lá no HD divino e deleta a coisa assim que não tem recurva que busca. Não existe programa de recuperação que recupera essa lembrança. É absolutamente zerada. Bom dia. Tem algum tempo que eu não vejo essa irmã, viu? E uma vez confessado, isso é absolutamente esquecido, deletado da memória de Deus. Se você fala assim, oh Deus, aquele pecado, que pecado? Não tem registro disso aqui não. Ou seja, você se julgou, confessou, concordou, abandonou o Espírito Santo. O HD de Deus sofre um delete e nunca mais se toca naquele assunto. Mas se acontecer do Espírito Santo te dar um toque a respeito de um assunto específico, de um ponto específico do seu cotidiano, do seu dia a dia, e você, por algum motivo, finge que não é com você, o guarda apita, você continua com o celular do mesmo jeito na orelha. Tem guarda que é bacana, tem guarda que já chega dando a canetada. Tem guarda que a placa tá lá com um X, uma letra E e um X vermelho em cima, proibido parar e estacionar. Mas você dá aquela paradinha assim mesmo, né? Só enquanto a mulher vai ali pegar uma caixa. Né? Aí tem guarda que de longe faz assim, ó, pip! Não tem? Ele dá só uma pitada assim, ô, pode não, senhor. Aí você, ô, desculpa aí, foi mal. E arranca o carro. Você confessou, abandonou. Mas tem uns que fingem de boa. O guarda apita 1, 2, 3 vezes, você não tá nem aí, daí a pouco ele chega assim, né? Aí começa a fazer uma anotação. O Espírito Santo, ele vai dar umas apitadas aí. Ele vai te dar uns toques. Aí você, nossa, tem que confessar esse trem aqui. Aí você se julga, beleza. É tudo resolvido, fácil. Coisas que podem ser resolvidas em segundos. Às vezes pode levar minutos, às vezes pode levar horas, às vezes pode levar dias, às vezes pode levar meses, às vezes pode levar anos, às vezes pode levar décadas, às vezes pode levar o resto da vida. Às vezes Deus tem que abreviar a vida. Vem para cá, filho, igual o nosso antigo pastor falou, não lembra? Você está dando muito trabalho, vem para cá mais cedo, é melhor. Você tá difícil. Uma coisa que pode ser instantânea. O Espírito Santo deu convicção, confessou, acabou, esqueceu, deletou. Aí, por algum motivo, ou você realmente é muito sem vergonha e não quer confessar aquilo, ou não quer largar aquilo, ou você é muito cabeça dura, ou você está no estado de rebeldia, e N circunstâncias podem acontecer, ou você não se julga. Aí, Hebreus 12, verso 7, mas é bom ler todo o contexto, fala que Deus nos trata como filhos. Porque que filho há ao qual o pai não corrija? Se um dos 3 meninos pisar na bola, vocês corrigem, não corrige? Se não corrige, deveria estar corrigindo. Bons tempos aquele da varinha pendurada na parede, hein, Isaac? O Isaac tem saudade. Tinha uma vara lá com o nome dele pendurada lá. Eu tenho tio que apanhou até os 40 anos. Sério, na roça a coisa é mais... Aqui agora na área urbana, né, a gente afrouxa. Tem internet, tem outdoor, é tudo avacalhado. Mas na roça, minha avó, meu avô batia nos filhos. Casado com filho, apanhava. Depois já não era varada, mas tomava torcida de orelha. O meu tio André mesmo, eu tinha uns 4 ou 5 anos, a minha avó era uma chocólatra, convicta mesmo, e ela, as festas de fim de ano lá na fazenda, é igual as festas que tem em Montes Claros, só que era lá em São Lourenço. Carmo de Minas, se não me engano, para ser mais específico. Então vinha gente do Brasil inteiro, a gente fazia reunião de família lá, e os filhos sabiam, meus tios, né, irmãos do meu pai, os filhos dela, da minha avó, sabiam que ela era uma chocota, levavam
bombons dos mais variados tipos para ela, que ela escondia, né? Ela trancava mesmo tem o nome dos móveis lá antigos, num caixote de madeira lá, né? Um armário. E para não ter que dar para ninguém, não. Só depois que todo mundo fosse embora que ela comeu o chocolate dela. E ela ganhou um chocolate lá, vindo de não sei aonde, um país de fora aí, muito bom. Uma esposa, uma tia torta que teve lá fora, trouxe lá da Europa um chocolate que ela ficou alucinada com o chocolate, né? E esse meu tio André, ele era muito, como é que se diz, peralta, muito zoeira, né? Eu tinha poucos anos de idade, ele às vezes me dava quinó para comer falando que era chocolate, ele era bem cheio de brincadeira. Ele me pegou de cúmplice e nós fomos lá e arrombamos a fechadura do negócio. E comemos, fomos pro meio do mato, pegamos, furtamos especificamente esse chocolate, o top, né, o belga lá, o que ela mais... Aí voltamos do mato com aquela cara de cachorro que quebrou a panela, né? Tá desconfiado, eu era muito novo. O assunto veio à baila, ela endureceu o negócio, ela espremeu todo mundo, eu falei, o tio André falou pra não falar pra ninguém que nós comemos esse treco lá no mato. Eu dedei o negócio, eu não tô falando, né, que o tio André falou pra não contar. Ela deu uma sapecada no meu tio. Ela tinha lá seus 80, ele tinha lá seus 40, ele apanhou. Não, eu não. Eu era cúmplice, eu fui delação premiada. Você é advogada, não entende disso? E eu era muito novinho também. Ou seja, Hebreus 12, verso 7, fala que Deus nos trata como filhos. Que filho há ao qual os pais não corrijam? Então, se nós que somos pífios pais, né, pais péssimos e horríveis, né, incompletos, julgamos, né, disciplinamos os nossos filhos, muito mais Deus que tem um plano eterno para nós. Então, se o Espírito Santo te dá o toque, para que você se julgue, e você não se julga, aí ele nos julga. Aí vai da gravidade do assunto, vai da insistência na recusa em acertar o ponto. Essa disciplina vai vir nos mais variados níveis. O Cliff uma vez fez uma preleção aqui que eu gostei muito, que ele falou que muitas vezes a questão da expectativa de juízo ou de separação, que todo pecado separa do Senhor, que muitas vezes a gente é muito catastrofista, a gente quer que o carro capota, que fica preso nas ferragens e o carro pega fogo, você morre carbonizado. A gente pensa na desgraça máxima sempre, né? Mas não. Às vezes é uma tristeza. Você lembra que você falou isso? É uma chateação, uma tristeza, um pesar, uma sensação, poxa, eu queria tanto estar no colo do pai, mas eu estou aqui sozinho porque eu sou burro e não quero confessar esse trem logo. E pode ser algo muito tênue, muito leve, mas, dependendo da questão, e isso existe inúmeros exemplos lá nas Escrituras. Outro dia mesmo eu estava conversando com o Rafa, ele que veio com a pergunta, a gente esbarrou lá naquele texto, acho que é de o 1º ou 2º Crônicas 21, que o Davi fez aquele censo. Ele veio me perguntar uma coisa a respeito daquele texto lá, e eu expliquei o contexto para ele. Lembra, Satanás encheu o coração de Davi, né? Satanás jogou o dardo da ciachância no coração de Davi. Satanás jogou aquela projeção assim, Davi, você é o cara. Você é o cara, né? Olha para você ver. Ó como é que o seu império, aquele espírito de Nabucodonosor, né? Olha como é que o seu império está tranquilo, está estável, está rico, está próspero. Você tem relações comerciais e diplomáticas tranquilas com todas as nações ao redor, coisa isso que nunca tinha acontecido. Sempre tinha uma perturbação.
E você tem um monte de homem aí que é só você mandar, eles fazem. Quanto será que é, hein, o tamanho do seu exército? Qual que é o tamanho da sua grandeza? Né? Qual será a medida da sua... olha aí o cara. Né? E ele falou, olha, eu quero saber qual que é o tanto de homem que eu mando neles. Ele chamou o general dele lá e falou, eu quero que conta quantos soldados eu tenho. O outro estava mais no espírito, falou, nossa, rei, não faz isso não, senhor. Que Deus te multiplique 10 vezes o seu exército, mas não conta não fica querendo saber o tanto que você é poderoso, não. Falei, quem manda nesse trem aqui sou eu. Você é general, mas eu sou rei, vai lá e conta assim mesmo. O cara tinha tanto temor de Deus, falou, olha, eu sei que esse trem vai dar problema. E eu não quero esse problema para minha família e para minha tribo. E a tribo dele, que era de Benjamim, ele nem contou. Assim que chegou a notícia, acho que é 1.100.000 homens, né, que puxa da espada. Ele chegou lá com o relatório, você tem 1.100.000 homens à sua disposição. Se você mandar, eles faz. Aí o Davi ficou com peito de pombo, né? Aí tem um versículo que fala assim que Deus não gostou desse trem, não. Deus se entristeceu, ou Deus cirou, Deus não gostou. Aí manda... Hoje o Senhor nos ilumina a palavra pelo Espírito. Antigamente ele mandava um porta-voz da palavra. Era outra dispensação. Aí chega um profeta e fala, Deus não gostou desse trem que você fez. Mas como você é o Davi, né? Eu vou te dar aqui 3 opções. Você escolhe a 1, a 2 ou a 3. Na caixinha 1 você tem 7 anos de surra na mão dos homens. Na caixinha 2 você tem 7 meses de peste, de um monte de coisa ruim acontecendo. E na caixinha 3 você tem 7 dias de julgamento direto na mão de Deus. E ele falou, olha, cair na mão dos homens não é legal porque os homens não têm dó. Deus, mesmo quando está batendo, ele é misericordioso. Eu vou escolher a caixinha 3. E ele foi esperto, né? Porque assim que o anjo veio com a espada e saiu arrebentando tudo lá em Jerusalém, por conta do pecado dele, não é que Deus, na metade do juízo, ele deu aquela olhadinha para a cidade e falou, não, eu gosto tanto dessa cidade, eu gosto tanto desse rei, e parou o juízo na metade. Está lá, em 1º ou 2º Crônicas 21? 1º Crônicas 21. Ou seja, eu estou falando isso para citar que tem vários exemplos. Teve o exemplo lá da Betsaba, lá, o Betsabé, a mulher que ele tomou do general dele, Urias. Teve juízo, teve julgamento. No caso, ele perdeu um filho, o próprio filho do adultério dele. Então, existem graus de disciplina. Cada caso é um caso. Cada pessoa é um tratamento. Eu duvido que a Elaine trata Isaac, Joel e Natan absolutamente de forma igual, porque cada um tem a sua característica. Isso foi a forma como eu eduquei meus filhos. Às vezes eu dava, por algum motivo, que realmente era o motivo para dar algum presente, alguma coisa para um dos 3. Aí um dos outros 2 falava assim, você deu uma meia amarela pro Zé. Eu também vou querer. Falou, olha, então beleza. Eu posso te dar uma meia amarela também, mas o dia que ele apanhar 3 costas de vara, também você vai... Igual, né? Vão tratar igual, você também vai fazer. Você quer? Não, então pode deixar meia só com ele mesmo. Ou seja, se você quer tudo que o outro quer, as coisas boas e as coisas ruins. Mas não é assim que Deus trata. Isso foi uma psicologia que eu usei com eles. A forma como Deus trata cada um de nós é diferente. Por N razões. E, além de haver um tratamento customizado, individualizado com cada um de nós, a gente não pode querer que o outro seja tratado da forma como eu sou, ou ser tratado da forma como o outro é tratado. O outro antigo pastor também pregou muitas vezes em relação a isso. A forma como Deus trata cada um de nós é diferenciada. Não é questão de acepção. É cada um dentro da sua percepção, da sua iluminação. A palavra fala em muitos lugares que tem certos tipos de
funções, conforme a qual você está exercendo dentro do corpo, que exige maior responsabilidade, e no caso da pisada da bola, é maior o juízo. Se o pecado é mais público, se o pecado é mais oculto, se o pecado afeta outros ou não afeta. Por isso que a coisa é muito variada, aí teria que fazer um estudo de amartiologia. É um outro estudo. E mesmo dentro da individualidade, cada pecado, ou cada negligência, ou cada rebeldia, tem um grau também de tratamento. Até mesmo nas nossas leis, que são para lá de uma sombra da forma como Deus trata e legisla, tem diferenciação, tem o doloso, tem o culposo, tem o com... Como é que é lá? Não, mas tem um que é qualificado, triplamente qualificado, porque o outro não teve oportunidade de se defender. Tem N qualificações dentro da forma de se punir um crime ou um delito, isso dentro da lei humana. Dentro da lei divina, dentro da mentalidade de Deus, que é caracterizada por uma percepção que escrutina lá dentro do seu rim, do seu fígado, do seu coração, ele sabe exatamente o porquê de cada coisa e vai dar um tratamento adequado para cada coisa, se nós não nos julgarmos. Tem um jeito simples e fácil de evitar problema. Ele te deu o toque, você confessa, aí vamos voltar depois dessa blá 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 toda, talvez a gente tenha melhor percepção do versículo. 1 Coríntios 11. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou você se julga e não é julgado, ou você não se julga e Deus vai ter que te julgar. Então, no 32, no caso de você não se julgar, 32, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por que isso? Porque 1 Pedro 4,17 fala que essa presente dispensação é a oportunidade de Deus julgar a sua própria casa. Lembra? Eu falava muito esse versículo em um dos estudos lá no Ermelinda. É tempo de começar o juízo, e o juízo pela casa de Deus foi no de Apocalipse. Por isso que, dentre os muitos juízos que estão contidos no livro do Apocalipse, depois da apresentação do juízo no capítulo 1, os capítulos 2 e 3 mostram exatamente o julgamento da igreja. Em todas as suas épocas, em todas as suas formas de desvio. Né? Porque esse é o momento de Deus julgar a sua própria casa. E dentro da argumentação lá de Pedro, porque ele está falando a respeito de apostasia, e se Deus trata com a própria casa, aí está falando da igreja como um todo, formada por nós indivíduos, imagina o ímpio, quando chegar a hora do ímpio. O argumento do Pedro é esse. E 1 Coríntios 5,5 fala que nós temos que ter sabedoria. É um contexto muito complexo, muito amplo, o contexto de 1 Coríntios 5. É um contexto onde Paulo exorta, adverte a igreja de Corinto pelo fato dela estar levando, de irmãos estarem levando irmãos a tribunais humanos para resolver questões. Um irmão, um coríntio lá, tinha uma pendência com outro coríntio. Em vez de chamar os irmãos mais experimentados, isso num âmbito mais particular, que isso aí é toda uma doutrina, né? No âmbito, está lá em Mateus 18, se não me engano. Chamar esse irmão, chama um outro irmão mais experimentado, alguém que tem autoridade dentro do corpo local, e fala: ó, aqui, irmão, nós estamos aqui com esse problema, a gente podia dar um jeito de resolver esse trem, né? É tipo um juizado de pequenas causas interno, eclesiástico. O Paulo falou: por que vocês não resolvem esse negócio entre vocês aí mesmo? Você vai levar o outro lá num juiz ímpio? Por acaso você não sabe que nós vamos julgar o mundo inteirinho? Os anjos, os homens?
Será que é todo mundo tão burro aí? Não tem um sábio para julgar uma coisa tão merreca, tão pequenininha? É esse que é o contexto de 1 Coríntios 5. Então, 1 Coríntios 5 é um contexto que fala a respeito de ter sabedoria, a respeito dos critérios de julgamento pessoal e corporal, coletivo. Ele até dá o princípio. O melhor mesmo é você ficar no preju. É melhor até você ficar no prejuízo. Para a coisa não complicar, para não trazer problema de testemunho interno e externo, assume, sofre o dano, assume o problema. E como é que nós nos julgamos a nós mesmos? É um texto celebérrimo, conhecido, fantástico, deveria ser praticado cotidianamente, instante a instante, que se encontra em 1 João 1:5 a 2:6, seria o contexto. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Como é que nós nos julgamos a nós mesmos? Se confessar. Famoso, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel à sua própria palavra, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Acho que eu já falei isso algumas dezenas de vezes, com algumas dezenas de irmãos, algumas dezenas de vezes também com o Rafa, algumas dezenas de vezes na escola dominical, mas sempre é bom repetir. A palavra confessar aqui, com Augusto, eu já falei umas 58 vezes esse assunto. Não já? A palavra confessar aqui é uma palavra grega formada por duas outras palavras gregas. É uma palavra grega homologel, que é formada pela palavra homo, igual, e logel, logos. Uma palavra muito conhecida. Logos é uma palavra ampla. É uma palavra que pode significar palavra, que pode significar discurso, que pode significar tratado, que pode significar estudo, e também, no caso aqui, que pode significar opinião, ponto de vista. Então, se homologuearmos, ou como o português tem muito do grego, tem uma palavra em português que corresponde a essa palavra grega, que é muito usado nos tribunais pelos advogados. A Elaine deve usar muito esse verbo, homologar. Traduzindo homologar, seria concordar, não é isso? Você homologa comigo que homologar é concordar? É confirmar por concordância. Ah, eu não concordo com isso não, mas eu concordo. Não, eu vou aceitar, mas eu não concordo. É você aceitar porque você concorda. Se homologarmos, tivermos um logo que seja homo com H, não aquele de lavar roupa, né? Homo igual. Se nós tivermos a mesma opinião que Deus tem a respeito desse assunto, a nossa opinião, o nosso logos tem que ser homo ao de Deus, igual ao de Deus. Porque não adianta você fazer uma coisa da boca para fora, porque o oi dele vê lá dentro do seu fígado, do seu pâncreas, do seu rins e do seu coração. Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Não pode ser uma coisa judaica, externa, né, religiosa. Tem que ser algo luz. Depois os irmãos leiam o contexto. 1 João 1:5 até o 2:6. Forma o contexto. É colocar na luz. É você ser sincero. Eilícrines, a palavra sinceridade. Está lá no Palavras Griegas del Novo Testamento do Barclay, lembra? Não sei se você leu aquele livro todo, ele é muito bom. A gente tem que ser transparente com Deus, tem que ser eilícrines, tem que ser sincero. Aí você fala, olha Espírito Santo, você acabou de me dar esse toque, eu concordo com você que isso é algo que me separa da comunhão. Ou seja, que isso é pecado. Portanto, eu aceito o seu julgamento em cima disso, aceito a sua análise a respeito disso,
faço uso do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz a meu favor, porque dentro do contexto aqui, ó, não pequei. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, 1 João 2, 1 e 2, e ele é a propiciação a favor disso que eu pisei na bola. Então é simples, como diz a Cida, é simples assim? É simples assim. Pisei, confessei, concordei com Deus, apropriei da provisão do sangue, abandonei, sambei com o pastor. Dei a volta por cima e avanço. Amém? Vamos encerrar? Daqui a pouquinho você faz a sua pergunta. Paizinho amado e querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que nos ilumina, que nos dá discernimento das coisas, que nos traz convicções, que possamos ser sinceros e andarmos na tua luz, como o Senhor é luz e está na luz, não somente uma luz pessoal, mas como corpo, e diante de ti, diante dos homens, para que o Senhor possa nos usar com liberdade. E porque sem ti nada podemos fazer, é que agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Agora pode fazer a pequena pergunta.